O espaço, vasto e implacável, desafia a sobrevivência humana de maneiras inimagináveis. No vácuo do cosmos, onde não há ar, gravidade ou pressão, o corpo humano enfrenta uma batalha contra forças que não encontra em nenhum outro lugar na Terra. Com a falta de oxigênio e a exposição à radiação, as chances de sobrevivência sem a proteção de um traje espacial se tornam extremamente limitadas. Neste vídeo, exploraremos os detalhes dessa luta pela vida e quanto tempo uma pessoa conseguiria resistir às condições mortais do espaço. No espaço, a ausência de ar cria um vácuo completo, o que significa que não há oxigênio para respirar. Quando uma pessoa é exposta diretamente ao vácuo, a ausência de pressão atmosférica faz com que o ar nos pulmões se expenda e escape rapidamente. Sem ar, o corpo começa a sentir os efeitos da hipóxia, a falta de oxigênio no sangue. Em poucos segundos, o corpo humano começa a apagar. O vácuo destrói a capacidade do corpo de manter suas funções básicas. Os primeiros efeitos da exposição ao vácuo incluem a falta de oxigênio para o cérebro. A hipóxia causa perda de consciência em questão de 10 a 15 segundos. Sem oxigênio, o cérebro começa a desligar funções vitais. A visão escurece, o pensamento se torna confuso, e o corpo perde rapidamente sua capacidade de reagir ao ambiente. O efeito é quase instantâneo, tornando impossível a sobrevivência prolongada sem equipamento de suporte vital. O colapso mental e físico é inevitável sem ar. Sem a pressão atmosférica para manter os gases corporais comprimidos, o nitrogênio dissolvido no sangue começa a formar bolhas. Este fenômeno, conhecido como descompressão explosiva, faz com que os tecidos e órgãos enchem, mas, ao contrário do que é retratado em filmes, o corpo não explode. O inchaço pode se tornar extremo e causar dor intensa, mas a pele humana, incrivelmente resistente, mantém os órgãos no lugar. A falta de pressão, entretanto, agrava os danos internos rapidamente. O espaço não possui atmosfera, então não há meio eficiente para dissipar ou absorver calor. Apesar da crença popular, uma pessoa não congelaria instantaneamente no espaço. A radiação solar pode aquecer o corpo rapidamente, enquanto a sombra absoluta pode causar um resfriamento gradual. O processo de perda de calor por radiação é lento, mas a temperatura extrema leva o corpo a enfrentar uma combinação mortal de superaquecimento em algumas partes e resfriamento em outras. A baixa pressão no espaço faz com que a água no corpo comece a evaporar instantaneamente. O suor, a saliva e as lágrimas começam a ferver e evaporar quase que imediatamente. Embora o sangue permaneça líquido devido à pressão interna, a evaporação rápida de líquidos externos causa um desconforto extremo. A desidratação não ocorre de forma mortal de imediato, mas contribui para a sensação de sufocamento e para os danos aos tecidos sensíveis, como os olhos e as mucosas. O espaço está cheio de radiação cósmica, que inclui raios ultravioleta, radiação de partículas solares e raios cósmicos. Sem a proteção da atmosfera terrestre, a pele e os órgãos internos ficam expostos a níveis perigosos de radiação. A exposição prolongada poderia causar queimaduras solares graves e aumentar o risco de danos ao DNA, levando ao câncer. Em situações de curto prazo, no entanto, a radiação cósmica não seria o principal fator de mortalidade imediata, mas os efeitos cumulativos são devastadores. A falta de pressão no espaço afeta o coração e o sistema circulatório de maneira crítica. Sem a pressão externa para equilibrar o corpo, o sangue começa a ferver devido à queda de temperatura e pressão. O coração tenta bombear o sangue, mas com a pressão desregulada, ele falha em fornecer oxigênio às células. O sistema cardiovascular colapsa rapidamente, e a morte por falência circulatória se torna inevitável após poucos minutos de exposição. Quando o cérebro para de receber oxigênio, ele entra em colapso rapidamente. A perda de consciência ocorre em questão de segundos, e a morte cerebral segue logo depois. O cérebro é um dos órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio, e sem suporte vital, ele não consegue se manter ativo por muito tempo.
Isso significa que uma pessoa exposta ao vácuo do espaço perde a capacidade de reagir ou se salvar em questão de segundos. Um traje espacial é essencial para sobreviver no ambiente hostil do espaço. Ele fornece oxigênio, regula a temperatura corporal e mantém a pressão necessária para que os órgãos funcionem normalmente. Sem ele, o corpo humano sucumbe rapidamente às condições extremas do vácuo. Os trajes espaciais modernos são projetados para proteger os astronautas por períodos curtos, mas sem eles, a exposição ao espaço resulta em uma morte quase imediata. A principal causa de morte no espaço é a asfixia, devido à falta de oxigênio. O corpo humano só consegue sobreviver por alguns minutos sem oxigênio, e no espaço, a privação é instantânea. Mesmo que o corpo consiga suportar os outros efeitos do vácuo por um breve período, a asfixia ocorre inevitavelmente em questão de minutos. O cérebro e os órgãos vitais falham em manter suas funções devido à ausência de ar. Estudos indicam que uma pessoa exposta ao vácuo do espaço sobreviveria consciente por cerca de 10 a 15 segundos. Após esse período, a falta de oxigênio leva à perda de consciência. A morte cerebral começa a ocorrer em aproximadamente 2 minutos. O corpo, mesmo que protegido em parte pela pele, sofre danos internos graves, e o retorno à consciência sem intervenção médica seria impossível. Histórias sobre sobreviventes de acidentes espaciais, como o de astronautas ejetados no espaço, alimentam o fascínio pelo tema. Um dos casos mais conhecidos ocorreu em 1971, quando 3 cosmonautas soviéticos morreram após a falha de pressurização de sua cápsula durante o retorno à Terra. Eles não tiveram chance de sobreviver. Esses exemplos mostram como mesmo pequenos danos ao equipamento espacial podem resultar em fatalidade instantânea. Experimentos realizados com animais em câmaras de vácuo no início do século XX ajudaram os cientistas a entender melhor os efeitos do espaço no corpo. Ratos e cães expostos a curtos períodos de vácuo sobreviveram, mas com danos internos irreversíveis. Essas pesquisas pioneiras pavimentaram o caminho para a construção de trajes espaciais e protocolos de segurança para astronautas. Elas mostraram que, embora o corpo humano tenha certa resistência ao vácuo, ela é limitada. Após a morte, o corpo humano no espaço passa por um processo único de decomposição. Sem bactérias para decompor o corpo, ele não se decompõe da mesma forma que na Terra. Dependendo da proximidade com uma fonte de calor, como o Sol, o corpo pode congelar ou mumificar lentamente. Na escuridão absoluta, a ausência de calor preserva o corpo em um estado quase intacto, transformando-o em uma cápsula do tempo congelada. A ficção científica retrata frequentemente a sobrevivência no espaço de maneiras dramáticas. No entanto, muitos filmes exageram ou distorcem a realidade do que aconteceria com o corpo humano no vácuo. Enquanto cenas de explosões corporais são comuns no cinema, a realidade é que o corpo permanece intacto, mas não sobrevive por muito tempo. O fascínio com a sobrevivência no espaço continua a inspirar histórias, mas a ciência revela um cenário muito mais sombrio e preciso. A evolução dos trajes espaciais mostrou que a proteção contra o vácuo e as temperaturas extremas é essencial. Sem esses trajes, os astronautas enfrentariam rapidamente os efeitos fatais do espaço. Hoje, cada missão espacial envolve a utilização de equipamentos altamente sofisticados que garantem a segurança e a sobrevivência dos tripulantes em caso de exposição ao espaço. As lições aprendidas ao longo da história da exploração espacial continuam a melhorar as chances de sobrevivência no ambiente mais hostil conhecido pela humanidade. Sobreviver no espaço sem proteção é praticamente impossível. O corpo humano, adaptado à vida na Terra, não consegue resistir às condições extremas do vácuo, da falta de oxigênio e da radiação. Em poucos segundos, os efeitos no organismo são devastadores e levam rapidamente à perda de consciência e à morte. A exploração espacial continua sendo um grande desafio, mas a ciência tem nos permitido compreender melhor os riscos e proteger aqueles que se aventuram nesse ambiente desconhecido e mortal. Até a próxima!